Próxima quarta-feira chega oficialmente o inverno e em dias frios é frequente o aumento de casos de resfriados, rinites e crises alérgicas. Um dos sintomas é a obstrução das vias nasais, que causa incômodo, é claro, e é comumente tratada com o uso de medicações rápidas, como os descongestionantes nasais. E hoje vamos discutir aqui no Revista sobre os perigos e soluções também para quem tem vício em descongestionantes nasais, um problema que afeta muitas pessoas. E vamos explorar os riscos associados aí ao uso prolongado desses medicamentos e as alternativas disponíveis para ajudar a lidar com o vício. Está comigo Otávio Pilcher, médico otorrinolaringologista, especialista na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e diretor da Academia Brasileira de Rinologia. Doutor, há de fato o perigo de se viciar em descongestionante nasal? Quais são aí os perigos do uso prolongado? Pode comprometer outras áreas do organismo e levar até a morte? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Na final das contas, a gente está tentando prestar um serviço que realmente alerte as pessoas, né, e melhore a vida das pessoas. É um prazer estar contigo, Darcy, no teu programa. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, infelizmente, como quase tudo na vida, soluções rápidas e mágicas, elas normalmente têm um lado que as pessoas não pensam na hora de abrir mão delas. A gente fica com o nariz trancado, fica doente e a gente quer uma solução mágica. As gotas, por si só, elas não são um problema desde que elas sejam adequadamente recomendadas e utilizadas. Mas, em geral, o efeito dela é tão mágico para alguns pacientes num primeiro momento, quando se pinga essa gotinha e estruturas que a gente tem dentro do nariz, que, assim como se fosse um dedão, a gente pinga a gotinha e ela se torna um minguinho, porque essa gotinha ela faz um encolhimento dos vasos e os cornetos, que são estruturas muito importantes do nosso nariz, encolhem. Ao encolherem e reduzirem de tamanho, nós sentimos aquele prazer do ar entrar no nariz e concluímos que estamos com o problema solucionado. Este uso das gotas de maneira ponderada por 2, 3 dias no auge de um resfriado em adultos não deveria ser um problema. O problema se torna em que as pessoas não são orientadas que depois de 3, 4 dias, com uso bem ponderado, à noite, por exemplo, durante um resfriado, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, não deveria ser um problema. Mas é tão fácil o acesso a essas gotas. E a primeira impressão para o cérebro é que ela é tão boa para a tua saúde que os pacientes abrem mão dela de maneira crônica. E ao abrir de maneira crônica, aquele efeito que poderia ser benéfico num momento agudo de um problema, passa a se tornar um problema muito maior do problema inicial. Porque existe um efeito que a gente chama de um efeito rebote. Então, aquele dedão que está lá dentro do nariz, que a gente pingou a gotinha e virou um minguinho, e tu respiraste muito bem, depois de alguns 30 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo da pessoa, dependendo da gota, ele não volta para o tamanho de dedão, ele volta para o tamanho de 2 dedões em cada narina. E o que acontece então, Darcy? Tranca mais o nariz. E tu o que fazes? Está lá com a gotinha do lado da cama, ou já no carro, ou na bolsa, e abre mão da gota. E a gente acaba esquecendo, então, e essa importância do especialista chamar atenção para isso. Se torna um veneno. O nariz não tem mais autonomia, o nariz perde a sua autonomia. O nariz é um órgão nosso importantíssimo, porque hoje mesmo nós estávamos conversando antes de entrar no ar, que está muito frio. Para fazer a troca gasosa no pulmão, o ar tem que chegar a 35 pulmão. Então hoje eu acordei na minha casa em Porto Alegre, estava 6 graus na rua. Como que o nariz faz para que o ar chegue lá? Ele tem esses vasos, ele tem esse sistema de aumentar e diminuir, porque nós precisamos aquecer o ar, Darcy. E as gotinhas se tornam um veneno. Se tu me perguntares, ela pode chegar à morte? Diretamente, talvez num efeito tóxico, que alguém pegue uma gotinha e pingue o frasco inteiro, ou beba, como um efeito não desejado, não é para pingar mais que 2, 3 gotas, poderia, mas o problema é que a longo prazo, todo remédio que entra no nariz, entra na circulação sanguínea e tem efeitos sistêmicos sobre outros vasos.
Daqui a pouco, então, a gente vê crianças usando gotinhas e tendo pressão alta, pacientes adultos cardiopatas com doença cardíaca, isquêmica, com história de infarto, pressão alta, usando gotas deliberadamente, até porque alguns remédios são usados para pressão, dão obstrução nasal, Sim, mas daí nós temos que manejar de outra maneira. Então, verdade. que fique o alerta. Gota é um perigo, ela pode ser usada no máximo por pouquíssimos dias. E um alerta a mais: aqueles que já têm história de problemas nasais, nem por alguns dias usem, E quais porque você são, vai pensar que é a solução. sim, e quais são as alternativas, doutor, para o uso de descongestionantes nasais? Existem estratégias comportamentais que podem ajudar a lidar com o vício? Assim, eu acredito muito na relação médico-paciente Sim. nesse momento. Você tem que passar uma confiança muito grande para o seu paciente que ele é capaz de largar a gota. Então, pacientes são tão viciados, mas tão viciados, que a gente abre mão, às vezes, por um curto prazo de tempo, de algumas medicações orais, às vezes com o mesmo remédio que tem na gotinha, mas por poucos dias, outros medicamentos sistêmicos com efeitos anti-inflamatórios, mas isso tudo por poucos dias para o paciente entender. Eu vou lhe ajudar com alguns remédios a minimizar a percepção da interrupção deste vício. Darcy, é um vício, uma dependência emocional e química. E alguns pacientes a gente chega a dizer: você não vai dormir direito essa noite, vai ter que ficar sentado, vai dormir no sofá, mas eu lhe garanto, confie em mim, o seu nariz vai voltar a ser muito melhor e você vai se dar conta que tem capacidade de perder um vício tão deletério para o seu organismo como é o uso crônico de gotas. É, É muito triste, é muito, muito. muito triste. Gente, e é sempre recomendado, o doutor pode estar aqui para enfatizar isso, procurar a ajuda de um otorrinolaringologista, especialista ali no seu nariz, quando o vício em descongestionantes nasais se torna aí um problema persistente e interfere na qualidade de vida, até na sua saúde. Doutor, existem tratamentos específicos para quem é viciado em descongestionante nasal? Há uma saída com suporte médico e medicamentoso também? Há uma saída e nem sempre essa saída precisa ser cirúrgica. Não vou no médico, vai querer me operar. Não. A Sim. saída inicial não é nem se falar em cirurgia, é falar em interromper a gota. A maioria dos pacientes viciados em gotas que a gente consegue, então, interromper, fazendo um diagnóstico. Por isso a importância de ir no especialista. Diagnóstico, sem diagnóstico. Essa pessoa tem rinite alérgica, ela vai ser tratada para rinite alérgica. Ela tem só um resfriado, ela tem um resfriado, vamos ensinar como ela faz para passar por um resfriado, sofrendo o mínimo possível, mas aprendendo que é um ciclo curto e que a gente tem que aprender a sofrer um pouquinho. E por fim, à medida que tu faz o diagnóstico e tu faz tirar a gota, tu faz esses pacientes sentirem que eles têm um nariz que pode funcionar sem medicamentos. Mas, Darcy, diagnóstico é tudo. A automedicação não é uma coisa legal, É verdade. né? A gente É. acaba fazendo coisas erradas. Então, entendo que o nariz é um órgão tão importante para nós, ele nos permite o olfato, ele nos aquece o ar, ele nos limpa o ar. Então, assim, é até o prazer da capacidade física. Agora, a gota não é a solução, a gota é o problema. A respiração é importante até mesmo para que você tenha uma boa noite de sono, né? Doutor, e pode ser libertador. Tem uma amiga que se libertou aí das gotinhas e ela fala que a vida é outra, descansa melhor e tudo mais. Gostaria de agradecer muitíssimo a tua presença aqui, essas informações preciosas. Estaremos sempre à disposição. Uma boa noite e um bom inverno para todos nós. Obrigada, para ti também. Tchau, tchau.